Eu assisti Deadpool e Wolverine. Eu quero começar isso tudo com uma frase de uns moleques que eu ouvi, né, de uns colegas, que é o Deadpool e Wolverine é um filme sobre um casal gay de super-herói. Assim, eu não concordo completamente com isso, mas achei um comentário absolutamente engraçado. Então eu vou retransmiti-lo aqui, né? Então o que a gente tem de Deadpool e Wolverine? Nós temos uma desculpa para juntar vários personagens. E assim, o Deadpool e Wolverine ele é o ápice dessa mediocridade dos filmes de modo geral, em particular os filmes de super-herói que nós temos hoje em dia. Então eles enfiam o Grosso, eles enfiam o Gambit, eles enfiam o Blade. Eu adoro os filmes do Blade. Ver ele daquela forma foi muito ridículo, sabe? Eu não tenho lá grande apreço pelo universo Marvel em si. Eu sou mais da linha da DC. Entretanto, eu gosto muito dessa área mais sombria do universo Marvel, né? Não é, quando eu era moleque, eu estava na escola, uma das formas que me chamava era gótico. Então, obviamente, eu não iria ser adepto ao mundo colorido e, e xamânico da Marvel, né? Minha parada era mais essa coisa sombria. Então, eu gostava do Hellboy, eu gostava do Blade também. E, assim, todo esse elenco que eles usam é usado da forma mais, assim, ridícula possível. Então, o Tocha Humana dos filmes clássicos do Quarteto Fantástico aparece e morre de uma forma patética. O Fera, né? Cara, o inimigo do máximo, assim, do Wolverine, morre de um jeito ridículo. E assim, quando você pega pra. Eu tive muito contato com os X-Men pelas animações. Eu sempre gostei muito de animações especificamente. Eu sempre fui. Foi uma das minhas grandes paixões é animação. E eu sempre tive contato com as X-Men por meio disso. Não as dos anos 90, não cheguei a ter contato com ela. Desenho animado dos anos 90, eu só tive contato com os que a minha mãe assistia, que ela gostava mais, como He-Man e esse tipo um pouco mais clássico ali. Enfim. E bicho, em toda a história que eu via do Wolverine, dos X-Men que tinha o Fera, era um puta de um arco. O Fera, a relação do Fera com o Wolverine é uma relação muito interessante. Eles são irmãos, eles são rivais, e eles nutrem um ódio mútuo muito curioso um pelo outro. No filme não, no filme o Fera ele só aparece com uma estética que tipo, a maquiagem do filme é muito boa, pelo menos em relação a esse personagem. Ele aparece e morre. Assim, primeiramente, que os filmes da Marvel já não são grande coisa. Os filmes do Deadpool já não são grande coisa. Eles vão mexer no multiverso, que também não é grande coisa. Junta um monte de coisa que é medíocre, você vai ter uma conclusão medíocre, no final das contas. E é isso que a gente tem. Eles pegam uma série desses personagens clássicos e vão jogando lá simplesmente pra falar que tem. A Electra tá no filme, o Grosso tá no filme, o Pyro tá no filme, alguns mutantes dos filmes antigos dos X-Men também estão no filme, como aqueles mutantes que faziam parte da ala do Magneto. Inclusive o Fanático também tá no filme. Eles só estão ali por tá. Hoje em dia a gente tem esse apelo muito grande pela referência. No final das contas não é um filme em si, mas é uma punheta, porque você vai ficar se regurgitando por assisti-lo pelo fato de você reconhecer o máximo de referências possíveis. Ou por você ter essa luta tão esperada entre o Wolverine e o Fera, por exemplo. Sendo que, fundamentalmente, essa luta não significou nada para nenhum dos dois, sabe? E nisso que consiste a punheta a qual me refiro, que é uma ação mecânica e vazia para gerar um prazer momentâneo. Não tem sentido transcendental, não tem um sentido profundo a punheta, só a punheta. Então, quando você pega e faz o Fera lutar contra o Wolverine daquela forma, é uma punheta. Pra nerd, mas é uma punheta. Eu sempre fui contra punhetas, no geral, mas saudade de quando a punheta consistia em só ter uma personagem gostosa. Era um pouco mais suportável do que um filme inteiro de 2 horas só baseado no fato de alimentar o ego de velho que não superou a adolescência e adolescente que não vai superar a adolescência. É um filme assim que dá para você se divertir se você ter a leitura mais superficial possível dele, que seria uma leitura puramente estética. Sabe? As cenas de luta elas são legais. O Blade que eu citei, eu acho que ele é muito melhor nisso, né? Os filmes clássicos do Blade, mas são legais, dá pra você dar uma divertida, tal, você tem aquela coisa do sangue todo, pá, é que pra molecada assistir, se achar adulta porque tá vendo o sangue pra cima pra baixo, né? Mas, enfim, no geral é um filme que ele é
absolutamente sustentado nas referências e nessas participações especiais que no final das contas não levam a nada. Então você junta uma série desses personagens que são personagens individualmente muito completos e você não trabalha com nenhum deles, sabe? Eles só estão lá exatamente para exercer essa função de referência, exercer essa função de catarse nerdística, de falar, puta que pariu, olha lá o Fera, olha lá o Gambit com a roupa original e tal, coceira no pescoço. Enfim, o filme só existe para isso. Não tem uma pretensões narrativas, não tem pretensões cinematográficas, de fato não é nada, não é absolutamente nada. Essa questão da relação dessa coisa do Deadpool ser meio viado, bicho, chega a incomodar, porque assim, o Deadpool, ele é um personagem que ele é muito difícil de ser trabalhado, exatamente por conta dele ser muito caótico. Eu particularmente só tive contato com o Deadpool por meio do Homem-Aranha, então a visão que eu tenho dele é muito essa. Mas quando você tenta pegar um personagem desses e desenvolver uma história com ele, você gera o tipo de problema que tem nesse filme. Por exemplo, quando eles chegam no final que eles estão indo derrotar a super vilã da história, o Deadpool para, a câmera foca no abdômen peludo do Wolverine pra fazer uma piada homossexual com o Deadpool. Eu fico, caralho, velho, tá no puta do clímax ali, os caras estão morrendo, literalmente morrendo naquela parte, né, se sacrificando pra salvar o universo, e tem a porra de uma piada gay. Tem uma diferença muito grande de não se levar a sério e ser ridículo. O Rick, de Rick and Morty, é um personagem que ele não se leva a sério, mas ele não é ridículo. Sabe, você pode falar que ele é ridículo por conta dessa filosofia imbecil que ele aborda, né? Mas ele é um personagem muito mais profundo que o Deadpool e que são muito parecidos, exatamente por essa questão da quebra da quarta parede, por essa questão desse meio nonsense que tem dentro do personagem, né? O Rick levando isso ao extremo em comparação ao Deadpool até. Muitas vezes também utilizando de uma violência assim, gráfica muito forte. Muitas vezes mesmo. Quem assistiu Rick and Morty sabe. Então a gente tem esse personagem que é difícil de trabalhar e você acaba resumindo, transformando ele numa caricatura de si mesmo. E esse personagem que nunca foi bem desenvolvido, sabe? A primeira versão dele foi uma merda, né? Que é aquela versão que ele tem a boca tampada, que ele tem raios laser nos olhos e tal. É ridícula. E essa também é ridícula, mas por motivos evidentemente diferentes. O Deadpool, ele acaba, assim, ele tá bom, ele é apaixonado por aquela dançarina de strip. Em nenhum momento ele demonstra isso, sabe? Em nenhum momento ele pensa nela, em nenhum momento deixa isso muito claro. É muito mais perceptível pra quem tá assistindo o filme que ele tem uma relação amorosa com o Wolverine do que com a menina que ele supostamente é apaixonado, sabe? O que demonstra uma falta de construção de personagem, assim, grotesca, absolutamente grotesca. E toda essa questão dele ser homossexual chega a incomodar porque acaba ficando ridículo, sabe? Simplesmente ridículo. Sabe, aquela piada que você faz tantas vezes que perde o tom e acaba ficando simplesmente chato pra cacete. Então, cara, chegou nesse ponto que o filme ele tava só trabalhando nisso. Tem a cena que eles lutam no carro, por exemplo, que acaba focando na placa do carro que fala coexistam, alguma coisa assim, enquanto o carro fica balançando. Companheiro, né? Melhor, bicho, presta atenção no negócio. Nos Estados Unidos, um moleque com 16 anos já começa a dirigir. E assim, pessoas com 16 anos só querem saber de fuder. Hoje em dia tem o Fortnite também, mas no geral eles só querem saber de fuder. Então, um carro balançando nos Estados Unidos tem uma conotação muito interessante, né? Então, quando foca naquele carro balançando, com aquele sangue escorrendo ali, aquela coisa de coexistam, que é uma palavra que implica essa junção, né? essa coexistência, essa união, de certa forma, uma união pacífica, no caso. Mas enfim, tem, até nesta merda dessa cena de luta no carro, tem conotação sexual, sabe? Chega a ser chato em determinado ponto. Chega a ser muito chato. Porque nada se leva a sério e tudo é muito besta, sabe? Tudo é absolutamente besta ao ponto de ninguém se importar. Nós só nos importamos com os personagens porque eles são personagens que nós já gostamos. Por exemplo, se eu não conhecesse o Blade, foda-se. O negão morreu, foda-se. A Electra do filme... Do filme antigo com Ben Affleck, eu acho que faz Demolidor, tá lá também. Eu tenho certo apego pela personagem por conta do filme, entendeu? Mesmo que o filme seja uma merda, que tem aquela cena estranhíssima deles no parquinho, que assim, ela é tão estranha que acaba sendo divertida. Eu tenho um apego por conta disso. Mas os personagens em si, eles não se desenvolvem em nada. Eles não são amáveis, eles não são... Não dá pra ter uma ligação com nenhum deles. Absolutamente nenhum deles, sabe? Simplesmente não rola.
inclusive com o Deadpool. O Deadpool ele é muito caótico, ele é muito distante, só que num nível que fica insalubre. E eu gosto de fazer essa comparação dele com o Rick, porque você pega os dois personagens têm backgrounds muito tristes, né? Tem grandes desafios e tem uma grande um grande fardo a ser carregado, né? O Rick faz isso muito melhor que o Deadpool. Mas lembrando, eu não li os quadrinhos do Deadpool, então eu tô analisando essa questão do pouco que eu conheço o personagem, que eu admito que não é um conhecimento um tanto significante. Mas caso o Deadpool ele seja única e exclusivamente esse personagem espalhafatoso, engraçado, estilo Máscara, mesmo que ele fosse o Máscara, ainda, se eu levar em conta que ele é esse personagem super caótico, que ele não tem consciência moral alguma, etc, etc, chega no ponto que as piadas dele começam a não funcionar mais exatamente porque elas giram muito em torno dessa questão da homossexualidade. Exatamente porque elas giram muito em torno desse humor muito jovem, que é esse humor jovem não, mas mais que jovem, desse humor muito nerd, que é o humor das referências, o humor dos comentários. Então acaba só sendo meio maçante, sabe? É um filme que não vai dar muito tempo, vai ficar muito datado, sabe? Vai ficar muito datado. Tem uma cena no começo do filme que o Deadpool ele se aproxima da câmera, fala, foda-se, pá, e bate na câmera, a câmera quebra assim. Pra que isso? Porque ele pode, só. E nenhum filme ele deve trabalhar dessa forma, sabe? Quando o Máscara, do Jim Carrey, ele atira um macaco do rabo do cara, tem um porquê dele estar fazendo aquilo. A maior parte das interferências que o Deadpool faz, a maior parte das piadas que o Deadpool faz é simplesmente porque sim. Isso acaba deixando o personagem chato, sabe? Eu entendo que o Deadpool ele precisa ser um tanto inconveniente. Entretanto, você compara ele com o Homem-Aranha, por exemplo, que ele tem esse mesmo teor de ser chato com os vilões, né? Ser muito falante, etc, etc. Tem hora pra se falar certas coisas. Então você pega esse momento no final do filme que eu já citei, que o Deadpool e o Wolverine estão quase morrendo, e tem esse close ridículo no abdômen do Deadpool, peludo. Cara, não é engraçado, é só ridículo. E assim, pro Deadpool funcionar, é necessário uma puta de uma construção de mundo. Algo que o filme do Máscara, por exemplo, tem. Ou mesmo as HQs do Máscara tem. Então, nas HQs do Máscara tem aquele capanga da máfia, que é o cara super forte, gigante, assim. E ele aparece nas animações também, não lembro o nome dele. E ele é super forte, ele consegue bater numa divindade ancestral, que é o Máscara, né? Ele é praticamente isso. E foda-se, tipo, a história ela permite isso. Só que o mundo ele é tão bem construído com esses mistérios, essas questões, essas questões que não necessariamente precisam ser explicadas, porque o mundo em si ele não tem, muitas coisas não têm explicação. Então, quando a gente tem esse tipo de personagem, é necessário uma construção de mundo, é necessário que ele tenha um lugar por onde zoar. O Deadpool, ele tava, tudo bem, tem toda aquela construção que foi feita lá na série do Loki, do vazio, daquele bicho roxo nuvem que come os outros, etc, né? Nenhum personagem lá é interessante, nenhum personagem lá é humano, é tudo meio bobinho, é tudo meio chatinho, sabe? É um filme que, assim, ele foi escrito por executivos. Executivos com senso de humor, mas foi escrito por executivos. E assim, uma das coisas que mais me revolta no filme é a X-23, bate na mesa. Então, uma das coisas que mais me revolta no filme é a X-23. O Logan e ela têm uma relação de pai e filha. E foi uma relação que, assim, demorou um filme inteiro pra fazer. Você joga a menina lá, a menina não conhece aquele Wolverine não conhece a menina. Eles do nada começam a ter uma relação de pai e filha. Ou pelo menos dá a entender que eles têm alguma coisa em relação a isso. Em uma conversinha que eles têm, porque nem é muito. Logo em seguida, ele dispensa ela numa batalha que ele não sabia se a menina ia sair viva. No final, acabou saindo. Mas na batalha que tá a Elektra, o Gambit, o Blade, a X-23, tem mais alguém lá? Acho que não tem mais ninguém lá. Nessa batalha, você olha pra aquilo, bicho, ele jogou a menina lá com os outros caras, ninguém sabia se eles iam sair vivos dali. E o Wolverine, foda-se. Então você vê que a X-23 ela não tava lá sequer pra desenvolver muito o Wolverine, porque não deu oportunidade, não deu tempo pra isso. Ela tá lá só porque sim, tanto é que o Wolverine deixa ela lá. Tudo bem que no final tudo acontece muito bem, mas você percebe que tudo que os personagens fazem não tem consequência alguma. Deadpool matou Tocha Humana. Foda-se. O Deadpool, ele tirou o Wolverine da linha do tempo dele. Foda-se. O Deadpool, ele faz todo esse puta desse caos e no final tudo acaba bem porque as coisas elas simplesmente se arranjam dessa forma. Não há consequência nenhuma em relação ao que ele faz.
Quando você pega o Máscara, por exemplo, toda a ação do Máscara acaba tendo com uma consequência, que acaba caindo sobre os usuários da Máscara, do Stanley Ipkiss aos outros. Eu não lembro o nome dos outros. O Stanley é o mais legal porque apareceu no desenho. E ele foi interpretado pelo Jim Carrey, que é por si só algo bem legal. Então você tem esse filme que ele é simplesmente estúpido. Nenhuma ação tem consequência lá. O Wolverine matou o arquirrival dele, matou o nêmesis dele, e foda-se. Qual progressão de mundo ali teve? Qual progressão de personagem? Quase nada, sabe? Tá bom, aquele Wolverine viu os X-Men todos mortos e tal. Só que isso foi tratado só como uma coisa que aconteceu e foda-se. Não dá pra ver um peso disso em relação a ele. Às vezes até começa a ter uma sementinha, mas nunca vai pra frente. Ah, mas o Wolverine fica bebendo o filme inteiro, fica sempre de mau humor e xingando. Bom, esse é o Wolverine normal. Inclusive, eu não sei porque ele não estava fumando também, que é algo que ele costuma fazer muito. Cara, é simplesmente ridículo. Você assiste a primeira 1 hora de filme, não aconteceu nada. A história não andou em 1 hora de filme. Mas ela dá a impressão que anda porque ela é uma série de sketches, assim. Por exemplo, aquela montagem inicial do Deadpool, ele indo de universo em universo. Pra que serviu aquilo? Pra nada. Aquilo apresentou a mecânica de portais, aquilo desenvolveu o personagem, aquilo foi uma apresentação de mundo? Não, só foi pra bater punheta de nerd, só pra punhetar nerd. Você pega quando aparece o Henry Cavill, o Superman lá, vestido de Wolverine. De novo o raio da piada gay. Ou seja, você tá tendo uma cena que não significa nada, que não evolui nada, que não vai pra frente em nada. Única coisa que tem dentro dessa cena toda é uma piada gay. Que ela basicamente fala, esse Deadpool é meio passivo. Ele inclusive fala isso em determinado segmento do filme, sabe? E ele fala isso por quê? Porque ele é ridículo e ele achou que isso ia ser engraçado. De novo, eu entendo que o Deadpool ele tem a ter esse apelo. Só que do jeito que fizeram ficou meio merda. Da mesma forma que o Deadpool ele tem, não sei se necessariamente esse apelo mais homossexual. Não sei, não conheço o personagem. Mas vamos supor que tenha de ter isso. O Máscara, ele tem de ter um apelo, dependendo do usuário da máscara, em particular do filme do Máscara mesmo, ele tem de ter um apelo mais sedutor, etc, etc. Isso é trabalhado e isso condiz com o personagem. Só que quando a gente pega um Deadpool tarado por homem, apaixonado por uma mulher, fica meio... sabe, a conta não bate, ele falando de ser passivo, falando do músculo dos caras, aquele close ridículo no abdômen peludo do Wolverine, que puta que pariu, velho. Coisa ridícula. Falei isso as 500 vezes nesse vídeo já, mas porque é muito ridículo. Os caras estão morrendo, se sacrificando pelo universo e foca na desgraça do abdômen peludo do Wolverine. Isso é uma quebra de expectativa, assim, que é só bruxante, não é chato. Sabe? É um filme bem merda, mas é um filme que vai divertir, que vai ser legal se você não prestar muita atenção, que é a maior parte dos espectadores. Eles não querem prestar atenção, eles querem sempre... As pessoas vão pro cinema atrás de um filme do Christian Bale. É explosão, é mulher gostosa e é isso aí. Nesse caso foi homem gostoso e gente e sangue pra caralho. Mas vai indo, o princípio é o mesmo, bola pra frente, é isso aí. Vamos que vamos e vamos embora lá. E essa coisa toda do Deadpool ser o Jesus da Marvel. Caralho, pra que isso? Ah, porque é engraçado fazer piada com Jesus. Porra. O Adam Warlock, se não me engano que é o nome dele, que é aquele personagem que ele tem uma pedra uma das joias do infinito grudada na testa. Ele apareceu agora nos novos filmes do Guardião da Galáxia. Eu não vi, não quero ver também, foda-se. Se eu ver, vai ser pra falar mal. Porque eu acho falar mal das coisas um ótimo exercício cômico. O Adam Warlock, eu já li uma interpretação dele como ele sendo essa figura messiânica, essa figura muito parecida com Jesus. Todo o universo Marvel, em dado momento, muito pelo... Enfim, o parceiro lá do Stan Lee, era o Stan Lee e o outro cara. Esse outro cara, ele era de família judia, mas ele era um sujeito... Nossa senhora, gorda chata. Mas ele era um sujeito meio místico, mexia com xamanismo, umas coisas assim. Tem vários elementos místicos nesse sentido dentro da Marvel Comics. Posteriormente ele foi para DC, acabou fazendo o Darkseid, etc, etc. Mas esse projeto era para ter sido feito na Marvel, e esse projeto era um projeto dele para criar uma nova mitologia para o Ocidente, ou alguma coisa assim, né? Enfim, então assim, dá para você colocar um simbolismo de messiânico nesse arquétipo mais voltado para Jesus em algum personagem, como essa leitura que eu
Eu comentei do Orlo. Dá pra você fazer isso. Dá pra você fazer isso do mesmo jeito que um xamã louco fez, e dá pra você fazer isso que nem o C.S. Lewis fez. Foi no caso do Aslan. Daí você pega o Deadpool. O Deadpool ele só fala, eu sou o Jesus da Marvel. Me chama de JM. Porra, que puta que pariu, velho. Meu pai, ele tem uma máxima que eu acho uma das coisas mais sábias que ele já me disse, que é não converse com o louco, não discuta com o louco. Então o bicho falou que é o Deadpool da Marvel, você concorda. Fala, você é assim, vai na sua aí, filho. Deixa o filho lá achar que é Napoleão, os caralho, contanto que não enche o saco de ninguém, tá ótimo. Mas assim, perceba que o problema não é em si usar essa figura de Cristo ali em si. Né? Não entro muito nesse mérito específico, mas é uma questão de foi mal feito, sabe? Parece que eles estavam muito mais visando uma piada ofensiva para os cristãos do que uma construção de personagem em si voltada para isso. Entendeu? Eu citei dois personagens que são completamente antagônicos. O Adam Warlock, que ele vem do movimento que ele é muito parecido com essa coisa desse mundo hippie que estava surgindo ali na época, etc, etc, né? Que se você vê as raízes, você vai chegar no Aleister Crowley, que era um satanista, né? Teleuma, os caralho, e você tem o Aslan, o Leão, do C.S. Lewis, que era amigo do Tolkien. Tudo bem, o C.S. Lewis era um homem esquisito, tinha uns problemas e tal, de fato, né? Ele casou com uma comunista divorciada, se não me falha a memória, foi um trem desse aí, porra, não ajuda muito. Mas, mesmo assim, ele usou como no sentido, assim, o mais católico possível. Se bem que ele não era católico, mas foda-se. Inclusive o Tolkien não gostou muito. O Tolkien ele era meio contra alegorias, sabe? Enfim, coisas de Tolkien. Caralho, você pega esse filme, ele só fala eu sou o Jesus da Marvel e foda-se. É tudo muito superficial, ao ponto de ficar besta. Seria um filme muito melhor se eles pegassem e falassem assim, tá bom, o Deadpool é viado, e ele também é gay. Lembrando, tem uma diferença. Ser viado e ser gay. Ser gay é a pessoa que gosta de homem. Ser viado é aquele carnavalesco do Deadpool, aquela carnavalência do Deadpool ali. Entendeu? Tem uma diferença. Se eles admitissem isso e fizessem um daqueles filmes de cowboy gay lá que o Heath Ledger fez, com o Deadpool e Wolverine, show. Se duvidar, ficaria até melhor. Sabe? Porque eles iam se aprofundar em alguma coisa, que não foi o caso desse filme. Pega, por exemplo, a Cassandra Nova. Porra, velho. Ela é a vilã. A mulher é uma deusa, ninguém consegue vencer ela porque sim, ninguém. E, a motivação dela é qual? Foda-se a motivação da desgraçada. Ela quer causar causa, ela quer ser a gostosona e mandar nos outros. E ela fica toda hora dando uns sorrisinhos assim, parece uma adolescente. É muito estranho, cara. E ainda mais pensar que ela é pra ser o doppelganger do Xavier. Não do Chico Xavier, do Xavier mesmo. Daquele da cadeira de rodas que conversa com pessoas vivas, sem abrir a boca. O outro, ele... Não, esquece. É o Xavier. Não... Xavier da cadeira de rodas, não o Chico. Eles são de departamentos diferentes. Mas, enfim. Cara, é só uma personagem que ela só tá lá pra ser a vilã. Ela é uma personagem que ela serve pra ser essa antagonista. É deslocado, é ridículo, é feio. É muito feio. E assim, às vezes os bonecos 3D também deixam a desejar um pouco. Ficou meio feio. Algumas cenas, em particular uma que eu achei legal, é que a Cassandra ela tá colocando a mão dentro da cabeça do gajo lá desses burocratas aí do multiverso. Daí essa cena ficou legal, mas muitas outras ficou uma merda. Aquela primeira luta do Deadpool com o Wolverine também achei meio bosta. Aqueles bonecão, parecia que tava no GTA. Deu? E não é nem o GTA 6, 5, não, é o San Andreas mesmo. Negócio feio. Enfim, agora tem outro ponto, que é que eu gostaria de conversar, que é a respeito do multiverso. E vai ser o que vai encerrar o raciocínio aqui. Em determinado momento do filme, o Deadpool fala que quem criou o multiverso foi o Mágico de Oz. O Mágico de Oz, ele é um livro que, assim, o escritor do Mágico de Oz era um bundão. Eu já li o Mágico de Oz, eu fiquei decepcionadíssimo, sabe? Porque é um livro muito chato. Uma parte da filosofia do autor era que ele queria fazer um mundo sem vilões. Tipo, porra, bicho. Sem o Sauron, sem o Saruman, não tem o Senhor dos Anéis. Sem o Smaug, não tem o Hobbit. Sem o Coringa, não tem o Batman. Então, assim, ele só tirou uma das principais camadas do enredo e falou, não, eu quero fazer sem. Ele tem aquela pinta de bom moço, sabe? Que quer fazer as coisas certas. Aquele cara que não deixa a criança comer terra porque vai pegar verme, sabe? Daí no final o moleque chega com, sei lá, 14, 15 anos, nunca bateu uma punheta, nunca viu um peito, não sabe andar de bicicleta, sei lá, ficou o dia inteiro trancado no quarto no Discord jogando... Não, pera aí, vou refazer a piada. Então,
O escritor do Mágico de Oz, ele tem essa pinta de bom moço, desse tipo de cara que não deixa o filho sair de casa, sabe? Porque ele pode se machucar, e não deixa o moleque brincar de lutinha com o irmão, etc. Eu tive uma experiência interessante que foi, tava num consultório médico e tava duas mulheres conversando, e sim, eu ouvi a conversa. Eu, pelo menos, admito que faço isso. E assim, ela tava falando, mas a fulana teve um filho, né? Levou o menino pro médico porque ele tava muito doente, ela não sabia mais o que fazer, não sabia mais o que fazer. O médico deu uma bronca nela, falou que ela estava precisando da vitamina S pro filho. Daí a outra mulher que estava conversando falou: que vitamina S? Essa eu não conheço. É S de sujeira. O moleque, ele vivia numa bolha tão grande que qualquer espirro que você dava na cara dele, ele quase morria, porque ele não tinha anticorpos, no caso, né? E o cara que escreve Mágico de Oz, ele é um sujeito bem nessa pegada, até por isso ele tem essa coisa de não ter vilões. Inclusive a história do Mágico de Oz, ela se encerra assim de uma forma meio bem bunda. Tem uma cena no livro que eles estão tendo de atravessar, eles têm que atravessar um lugar, daí aparece um urso-leão, daí eles não entram em conflito com o urso-leão em nenhum momento. Do nada, o Deus Ex Machina, a providência do autor, o caralho a quatro, resolve o problema, eles passam. Foda-se. Então, esse é na concepção dos escritores Deadpool, o que criou o multiverso. Então você já vê que tem primeiro que a referência é bem merda, e segundo que não, eles não criaram o multiverso. Quem começou a fazer essa história foram os contos de fada. Né? E eles foi mais formalizado pelo cara que eu já falei, que é o MacDonald. Esqueci o nome do sujeito. O que escreveu A Princesa e o Goblin, o livro que eu já falei bem algumas vezes. Ele não tem nada a ver com o McDonald's lanchonete, que lá é outra parada. Inclusive tem um filme muito bom a respeito disso, que é Fome de Poder, com o Beetlejuice, ou Batman. Vocês que escolhem. Caralho, velho. Então a gente tem essa noção de multiverso muito estranha, de que o multiverso ele não é um outro mundo, um mundo simbólico, um mundo alegórico, mas sim que ele é uma desculpa para você manter personagem vivo e vender boneco. Então assim, a premissa do negócio já tá errada. Tá completamente errada. Toda essa coisa mais esotérica que tinha nos quadrinhos mais antigos, você pode concordar ou não, esse não é questão, ela foi simplesmente esquecida para pegar e falar, porra, eu tenho que vender boneco, então ninguém pode morrer mais, sabe? Daí, mas eu preciso vender outro boneco, então pega sei lá, o Homem de Ferro, faz uma versão dele preto, uma versão dele mulher, uma versão dele índio, uma versão dele lá, chinês, daí você vende, 4 bonecos a mais, tirando o outro lá, que é ele original. Porra, bicho, hoje gira em torno disso e em torno de politicagem. Os dois são uma desgraça. A matriz a proposta do filme já é uma proposta meio merda. Uma proposta bem merda. Eu posteriormente pretendo fazer um comentário mais elaborado a respeito de multiverso especificamente. Mas esse é mais o apanhado geral dos problemas do filme. Né? Assistam se quiserem. É um filme meio merda. A cena de luta do Grande Hotel Budapeste é mais interessante de ser assistida, porque você se importa se alguém morrer. É isso. Vídeo longo pra cacete. Enfim, curta, comente, compartilhe, etc, 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 etc. Repetir aqui. Curta, comente, compartilhe e etc. E é isso. O filme é uma merda. A ideia do filme é uma merda. E é tudo uma merda. Essas são as considerações finais.